A Estrada das Sete Portas do Inferno. É difícil explicar por que algumas histórias se tornam lendas. Talvez seja o medo, o desconhecido, o impossível de se provar, que as torne ainda mais irresistíveis. A Estrada das Sete Portas do Inferno, localizada na região rural da Pensilvânia, é uma dessas lendas. Entre os moradores locais, o nome evoca temor. E para os curiosos de fora, um desejo irresistível de investigar. Muitos, ao longo dos anos, desejaram, mas poucos retornaram com alguma explicação que fizeram sentido. Este relato é uma tentativa de dar voz aos que não conseguem voltar. Eu sou Gideon Rock, um jornalista investigativo, e tenho uma confiança para buscar a verdade onde outros preferem se manter na segurança do conforto. Meu nome ficou conhecido por expor falsos mistérios, mitos e revelar a realidade por trás de histórias perturbadoras. Quando recebi uma dica anônima sobre a Estrada das Sete Portas do Inferno, algo me disse que havia algo mais nessa história do que as versões populares. Comigo, seguia Selene Volkoff, uma psicóloga especializada em tendências paranormais. Ela não acreditou em minha descrença, mas era movida pela curiosidade científica. Com o apoio de Victor Calloway, um morador local, fomos até lá em uma noite sem luar, no outono de 2023. Os dados ficaram gravados em nossa memória, assim como o que aconteceu naquela estrada. A estrada parecia inofensiva à primeira vista, mas sua comunicação era tão macabra que não conseguíamos tirar a sensação de que estávamos sendo observados. Relatos de pessoas desaparecendo, avistamentos inexplicáveis e os contos de uma porta do inferno, que se abriram em um ponto específico da estrada, onde almas perdidas foram avistadas. Todos esses relatos nos perseguiram enquanto nossa jornada continuou. A cada quilômetro que avançamos pela estrada estreita e sinuosa, a sensação de desconforto só aumentava. A escuridão parecia mais espessa, como se o próprio mal morasse ali. Selene, sempre calma, estava visivelmente mais tensa do que o normal. Eu sabia que ela estava tentando racionalizar o que sentia, mas o nervosismo era evidente em seus olhos. Mesmo com sua mente científica, ela não podia negar que havia algo errado. Victor Calloway, um homem de expressão severa e atitudes reservadas, não dizia muito. Ele já morava naquela região há anos, e o que me impressionava era a maneira como falava sobre o local. Não havia medo em sua voz, mas algo pior. Houve resignação, como se ele já tivesse aceitado o mal que ali habitava. A cada curva que fazíamos, ele olhava para os lados, como se esperasse que algo surgisse das sombras. Você realmente acredita nisso? Tentando quebrar o silêncio que nos envolve. Não sei mais o que acreditar, ele respondeu, sua voz abafada pelo som do carro. Mas quem mora aqui sabe que essa estrada, ela tem seus segredos. E eu sou apenas um homem tentando sobreviver ao que ela trouxe. O medo em sua voz não era de algo físico, mas de algo maior. Algo que não podia ser explicado. Fomos nos aproximando do ponto onde a estrada parecia se apertar, um lugar onde as árvores eram tão densas que mal havia luz que passava por entre elas. Ali, em meio à escuridão, começaram as primeiras menções àquilo que chamavam de portas do inferno. O vento surgiu do nada, mas não era o tipo de vento que você espera em uma noite de outono. Era mais como um suspiro, profundo e sem fim, como se a própria estrada respirasse. Estamos quase lá, disse Selene, com os olhos fixos na estrada à frente, como se tentasse capturar alguma informação que explicasse. Antes que você pudesse perguntar mais, o carro parou de repente. Um som seco e metálico cortou a noite. Olhei para Selene e ela olhou o painel, perplexa. Isso não faz sentido, ela disse. O carro não deveria ter parado. A bateria é nova. Fiquei inquieto. Aquilo estava errado. Sem uma palavra, Victor saiu do carro
e seguimos atrás dele. A estrada estava deserta, sem sinal de vida, exceto pelo som do vento cortando a vegetação. Mas algo mais parecia se mover ali. Algo que não era visível. Foi então que o vimos. Ou talvez sentimos o primeiro. Uma figura encapuzada, de pé ao lado da estrada, parecia esperar por nós. Não dava para distinguir se era homem ou mulher, mas a sua presença era assustadora, como se a própria terra abaixo de nossos pés estivesse sentindo sua presença. Victor, quem é essa pessoa? Minha voz saindo mais tensa do que eu gostaria. Victor, porém, não respondeu imediatamente. Seu rosto estava pálido e seus olhos, vidrados. Olhava fixamente para a figura e então, em um movimento abrupto, ele se afastou de nós, avançando em direção à figura como se fosse hipnotizado. Victor! Gritei, tentando alcançá-lo, mas ele não pareceu me ouvir. Quando ele se aproximou da figura, ela estendeu a mão e chamou para a estrada. Em seguida, desapareceu, como se nunca tivesse existido. O que restou foi um silêncio profundo, a sensação de que tudo o que vimos tinha sido um pesadelo coletivo, mas sem explicação lógica. Isso não faz sentido, disse Selene, mas não parecia mais cética. Havia uma fragilidade em sua voz que eu raramente via nela. O que diabos acabou de acontecer? Vamos sair daqui, eu disse, tentando manter a calma. Agora. Mas antes que pudéssemos tomar qualquer decisão, os sons aumentaram. Não são os sons que normalmente associamos ao medo, como gritos ou batidas. Era algo mais estranho, algo que reverberava nas profundezas da nossa mente, como se a estrada estivesse nos chamando, nos convidando a ir mais longe. Cada um de nós foi pego por uma sensação de que algo maior estava se desenrolando ali. Não mais um simples mistério, mas algo que nos envolve completamente. O que começamos a perceber lentamente foi que não éramos mais os observadores da lenda. Estávamos no epicentro dela. Quando finalmente consegui entrar no carro, a tensão era inexplicável. Ninguém falou nada. Victor não parecia mais a mesma pessoa. Seus olhos estavam cheios de tensão, como se ele tivesse deixado sua alma na estrada. E, por mais que tentemos seguir em frente, o carro não se move mais. O vento continuou a uivar à nossa volta, e a estrada, que antes parecia simples, agora parecia nos prender, de alguma forma. O silêncio no carro era absoluto. O som do vento, que antes era um murmúrio distante, agora preenchia cada centímetro do veículo. A sensação de estarmos sendo vigiados, de alguma forma, nunca foi tão certa. Eu tentei olhar para os outros, mas parecia que todos estavam em transe, como se algo dentro deles tivesse se perdido. Victor estava olhando pela janela, com a expressão de temor, como se o mundo ao seu redor não fosse mais real. Selene ao meu lado estava visivelmente agitada, mas suas mãos tremiam de forma que ela tentava esconder. Não era o medo do desconhecido, mas algo mais profundo. Algo que vinha de dentro. Selene, falei minha voz baixa, quase hesitante, mas ela me cortou. Eu não sei o que está comemorando. Gideon, isso não faz sentido. Eu estudei cada caso, cada detalhe sobre características paranormais, mas nada disso explica o que estamos vivendo. Não respondi. Eu também não sabia o que estava esperando, mas senti que algo estava nos envolvendo, como uma rede invisível puxando-nos cada vez mais fundo para dentro da estrada. O que quer que fosse, não era mais uma questão de investigação. Era uma questão de sobrevivência. Victor, como se estivesse em transe, de repente se virou para nós. Vocês não entendem, ele resmungou. Não podemos sair. A estrada não nos deixará partir. Foi o suficiente para me deixar ainda mais inquieto. A ideia de que a estrada em si tinha vontade própria não era apenas absurda, era aterradora. E, ao olhar para Victor, pude ver que ele acreditava sinceramente no que estava dizendo. Não era mais o homem que havia se oferecido para nos ajudar, mas alguém completamente perdido em um pesadelo,
que parecia ter se tornado sua realidade. Eu olhei pela janela, tentando focalizar a estrada. As árvores parecem se curvar para nós, como se nos observassem. A luz do farol do carro iluminava o caminho à frente, mas o que deveria ser uma estrada simples parecia ter se transformado em um labirinto sem fim, onde cada curva trazia uma nova sensação de desconforto. Foi quando ouvimos o som. Não era o vento, nem qualquer outro som natural. Era um rangido, profundo e metálico, como se algo estivesse tentando se arrastar pelo asfalto. A sensação de que estávamos sendo seguidos se tornou insuportável. Eu olhei para os outros, esperando que alguém dissesse algo, mas todos ficaram paralisados, como se soubessem intuitivamente que qualquer movimento poderia desencadear algo ainda mais terrível. De repente, o carro se moveu. Não foi uma aceleração normal, mas um movimento brusco, como se a estrada estivesse decidindo para onde iríamos. A sensação de estar sob controle de algo invisível se apoderou de mim, e tudo o que eu poderia fazer era olhar fixamente à frente, onde as 7 portas do inferno, como lendas diziam, aguardavam para serem abertas. "Temos que sair daqui", disse Selene a voz desesperada, mas a porta do carro se trancou sozinha. Eu tentei puxar a maçaneta, mas não abria. Não havia lógica em nada disso. Foi então que vimos. Não é uma figura, mas um conjunto de portas, altas e sinistras, surgindo no meio da estrada à frente. Cada uma delas parecia estar em um estado de desgaste, como se tivesse sido mantida durante séculos, mas ao mesmo tempo parecia viva. Havia uma presença, algo que transcendia o físico. Victor olhou para elas com uma expressão de pânico misturada com terror. "Não podemos abrir a última porta", ele falou. As portas à nossa frente eram imponentes, com detalhes que alteravam conforme os faróis do carro iluminavam as figuras esculpidas nelas. Não eram portas comuns. Pareciam mais com arcos, e cada um estava decorado com símbolos que não reconheci, como se pertencessem a uma cultura esquecida. Mas o mais perturbador eram as sombras que emanam de dentro delas, como se cada uma tivesse uma história sombria e única para contar. O carro, agora paralisado, não queria mais se mover. O som do motor morreu, e o único barulho que se ouvia era o vento, cortando o silêncio pesado. Todos nós estávamos em silêncio, como se a estrada nos tivesse hipnotizado. "Victor!" gritei, mas ele não respondeu. Seus olhos estavam fixos nas portas, os lábios tremendo como se estivessem tentando dizer algo, mas as palavras não saíam. Ele parecia preso, incapaz de se mover ou falar, uma vítima da própria força que emanava daquele lugar. Selene estava ao meu lado, seu rosto pálido e os olhos arregalados. "Gideon, eu não sei o que fazer", ela falou. E então, como se fosse uma ordem não dita, ela começou a empurrar a porta do carro. Mas ela também estava trancada. Foi então que algo ainda mais perturbador aconteceu. A porta à nossa esquerda, a primeira das 7, se abriu lentamente, sem que ninguém a tocasse. Não havia vento, não havia explicação lógica, mas ela estava se abrindo. Era como se algo lá dentro estivesse esperando, aguardando para nos receber. Em pânico, tentei girar a chave na ignição mais uma vez, mas tudo o que consegui ouvir foi um estalo distante, como um eco que vinha de dentro da minha própria mente. Não era um som normal. Algo estava se distorcendo, como se o próprio tempo fosse alterado naquele lugar. "Gideon, precisamos sair daqui agora", Selene falou, mas sua voz era fraca, como se a pressão do ambiente estivesse apagando suas forças. Eu olhei para Victor, mas ele já não estava mais ao nosso lado. Ele havia saído do carro, caminhante, sem hesitar, em direção à primeira porta, com a expressão de quem não tinha mais controle sobre seus próprios passos. "Não!" gritei, mas quando tentei sair do carro, uma força me puxou de volta. Algo estava segurando o carro no lugar. Algo que não poderia ser explicado por nenhuma lei física. Era como se estivéssemos presos em um espaço-tempo que não fazia mais sentido.
Victor, por sua vez, estava agora diante da primeira porta. E então, ele olhou para trás. Seus olhos estavam brancos. Ele estava sorrindo, um sorriso vazio e triste. É aqui que todos se perdem, ele disse, sua voz ressoando dentro da minha cabeça. A estrada exige um preço. Antes que pudéssemos intervir, a porta à sua frente se abriu completamente, revelando um vazio absoluto, mais escuro do que qualquer escuridão que eu já tivesse visto. Era como se a própria porta fosse um portal para algo desconhecido, algo que não devia ser tocado. Uma força parecia puxar Victor para dentro da porta, mas ele não resistiu. Ele entrou, e a porta se fechou com um estrondo forte. O som do impacto foi o último que ouvimos, antes de a estrada se fechar completamente. A partir daquele momento, a estrada parecia ter perdido sua forma. O carro, que antes estava quebrado, começou a se mover novamente, mas não no ritmo normal. Era como se estivéssemos sendo puxados, como se a própria estrada decidisse para onde iríamos. Não havia mais sentido em tentar entender o que estava acontecendo. O medo havia se tornado algo físico, uma presença real que envolvia a todos nós. Mas ainda assim, Selene e eu tentamos, desesperadamente, encontrar uma saída. Eu tentei novamente girar a chave na ignição, mas nada funcionou. A cada tentativa, algo comprimia nossos corpos. Foi então que vimos as outras portas à medida que avançamos, cada uma mais sinistra do que a outra. Eram portas que não pertenciam a esse mundo. Estavam alteradas, deformadas, mas ainda assim, sem deixar de nos chamar. Selene olhou para mim, seus olhos transbordando de medo. Gideon, o que aconteceu com ele? Ela não conseguia mais desviar o olhar da estrada à frente, das portas que apareciam como espectros. Eu não sabia o que responder. Não sabia que Victor havia se perdido para sempre. E honestamente não sabia se havia uma maneira de escapar desse lugar. Mas a estrada contínua implacável, nos conduzindo, à medida que passávamos por cada uma das portas, sentíamos que algo estava mudando dentro de nós. Era como se a estrada estivesse nos transformando, nos consumindo, nos tornando parte do seu mistério. Então, a última porta surgiu. A mais imponente, a mais aterradora de todas. Sua presença foi a mais assustadora, como se estivesse esperando por nós para dar o último passo. Eu não sabia o que nos aguardava além dela, mas uma coisa era clara: não estávamos mais no controle. E ao contrário do que pensávamos, a estrada das 7 portas do inferno não era um fim, mas o começo de algo ainda mais terrível. Selene olhou para mim pela última vez, e seus olhos disseram tudo. Não importava o que fizéssemos, a estrada já havia nos marcado. Já era tarde demais para voltar. Com um último suspiro, ela entrou na última porta. Eu hesitei por um momento, mas algo em mim sabia que não havia mais como escapar. Quando finalmente entrei, a porta se fechou atrás de mim, e a escuridão nos engoliu. A estrada das 7 portas do inferno não é uma lenda. Ela é real, e aqueles que entram nela nunca mais retornam. E assim termina nossa jornada pela estrada das 7 portas do inferno, onde a linha entre a realidade e o sobrenatural se dissolve, deixando os personagens presos em um pesadelo eterno. O lugar, como se tivesse vida própria, já os havia consumido por completo. Um final de colheita. 19 de julho de 1984. Noite. A chuva batia contra o vidro da janela de maneira constante e monótona, como se o mundo estivesse tentando se livrar de algo imundo. Eu estava em um quarto pequeno, em um antigo prédio que fica nas margens da cidade. Tudo parecia vazio, como se tivesse sido abandonado. Naquele momento não sabia se queria sair ou se deveria ficar, esperando. Esperando o quê? Eu não sabia. Mas já não me importava. Quando entrei para o culto, pensei que seria uma última chance para me livrar dos fantasmas que me atormentavam. O que eu não sabia
era que essa decisão me levaria para um lugar muito mais escuro do que qualquer um desses pesadelos que eu tentasse enterrar em minha mente. A Irmandade da Chama Eterna, como se autodenominavam, não era como as roupas tradicionais, mas também não era uma seita vulgar. Eles pregaram a ideia de alcançar a iluminação, de estar em sintonia com algo maior, algo cósmico. Eu entrei por causa da dor, da perda e da solidão. Em suas palavras, encontrei a promessa de cura. Uma cura que hoje percebo não ter nada a ver com meu corpo ou mente, mas sim com minha alma. Ou melhor, o que restou dela. 24 de julho de 1984. Madrugada. Fui acordado no susto, não por um barulho, mas por uma sensação, algo gelado tocando minha pele. Quando abri os olhos, vi a figura de uma mulher parada ao lado da cama, vestida com um manto branco sujo, os olhos opacos como se não estivessem vivos. Ela não falou, não caminhou, não fez nada. Apenas me olhando. Eu, congelado pelo medo, não consigo desviar o olhar. A mulher apareceu ali, sem mexer um músculo, até que o sono me dominou novamente. Ao acordar, não havia sinal dela. Mas a sensação de que ela ainda estava ali nunca me deixou. Uma presença maligna que se arrastava pelos cantos, esperando. Naquele dia, o líder da seita, Mestre Virgílio, me chamou para um ritual especial. O culto, com suas promessas de cura e redenção, tinha algo mais para mim. Algo que eu ainda não compreendia. Hoje você dará um passo em direção à verdade, ele disse. Eu não sabia o que seria feito, mas aceitei. O medo já não me paralisava tanto. 25 de julho de 1984. Noite. Os membros estavam em posição, circulando ao redor de uma fogueira feita de velas vermelhas, enquanto um cântico estranho era recitado, em um idioma que eu não conseguia identificar. O cheiro de incenso era forte e sufocante, e cada respiração parecia me puxar mais para dentro de uma realidade distorcida. Mestre Virgílio estava de olhos fechados, como se estivesse em transe. Ele recitou palavras que ninguém entendia enquanto nos guiava pelo ritual. A cada palavra, a cada movimento, sentia algo se soltando dentro de mim, algo que nunca quis encarar. Não era apenas um corpo em movimento, era minha mente, que estava sendo arrastada. Eu senti como se não estivesse mais no controle de meus próprios pensamentos. Eu podia sentir as entidades ao meu redor, em cada sombra, em cada olhar dos outros membros. Eles estavam possuídos, não por um espírito, mas algo muito pior. Eram entidades de outro mundo. Eles estavam em um transe profundo, seguindo cegamente, acreditando nas palavras de Virgílio. Eles foram sacrifícios para essas entidades, embora não saibam. E eu estava prestes a ser mais um. 26 de julho de 1984, manhã. Não me lembro de como fui parar na sala onde me encontrei. Ao abrir os olhos, percebi que estava num altar improvisado, deitado em uma pedra fria. O cheiro era insuportável, como se o ar estivesse impregnado de algo velho e podre. O ritual havia começado. Eles estavam preparando o sacrifício. Mas quem? Eu não sabia. Não consigo entender. Tudo estava em câmera lenta. Eu vi os outros membros se aproximando, cada um segurando um objeto que parecia ter vindo de outra época. Facas, cordas, cinzas. Era como se tudo fosse uma lenda, mas eu sabia que estava acontecendo de verdade. A sensação de estar sendo vigiado se intensificou. O frio subiu pelas minhas pernas e mãos, fazendo cada músculo esticar-se involuntariamente. As palavras de Virgílio ainda ressoavam em minha cabeça. A colheita alimenta os deuses, ele disse. E agora, eu entendi. Eu era uma colheita. 27 de julho de 1984. Noite. Não sei como consegui escapar, ou se consegui. Talvez fosse uma força de vontade, ou talvez algo mais. Mas agora estou aqui, na escuridão, escrevendo estas palavras, tentando entender o que aconteceu. Eu vi como as entidades são,
se é que podemos chamar assim. Não eram como nos filmes, não tinham forma, mas estavam lá. Flutuavam, moviam-se pelo ar, tocando as almas dos presentes com suas garras afiadas. Eu vi suas bocas abertas, seus olhos, e senti como se fosse engolido por tudo aquilo. Mestre Virgílio disse aqui que a verdade é a liberdade. Mas agora, eu vejo que a verdade é o que me prende. Eles não querem libertação. Eles querem controle. Eles querem almas. E o culto, eles são apenas instrumentos. E eu, que já estava perdido, agora sou um dos seus. Não há mais salvação. A colheita não é apenas para os vivos, mas para os mortos também. Eles continuam aqui rondando, esperando por aqueles que se permitem cair na escuridão. 28 de julho de 1984, amanhecer. Eu ainda escuto os cânticos. As entidades aqui estão, agora mais perto do que nunca. E por mais que eu queira fugir, eu sei que não posso. Eles já me marcaram. Eles são os senhores da minha alma, e eu sou apenas mais um dos seus servos. O medo que eu sentia antes é agora parte de mim. A verdade está me consumindo. Eu não sou mais quem eu era. Eu sou parte da colheita,